Leremos hoje os últimos versículos do capítulo 10 de João e vamos falar sobre a importância das obras, porque este é o foco que Jesus faz nestas palavras que finalizam o capítulo 10, um capítulo relativamente longo do Evangelho de João, e nós vamos estar lendo desde o versículo 30, portanto, até o versículo 42, e eu quero já saudar a você neste dia que veio ouvir a palavra de Deus e meditar um pouco nela com a paz do Senhor Jesus. João capítulo 10, versículo 30 diz a palavra: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por obra alguma boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, àquele quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez, para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Aleluia! Então nós olhamos para estes últimos versículos e a palavra-chave que Jesus propõe para nós e para aqueles que o ouviam é a questão das obras do Pai. Obras boas que Deus fazia através de Jesus. Então, quando Jesus falou aquelas palavras taxativas, é um versículo só, né? O versículo 30, dizendo: Eu e o Pai somos um, ainda que o tema, esta palavra, ele já tinha falado algumas vezes na conversação, mas agora taxativamente ele diz: Eu e ele somos um. Então os judeus naquela hora não se aguentaram de fúria, e devidamente, se Jesus não fora o Filho de Deus, era blasfêmia. Definitivamente uma blasfêmia. Então era muito forte para aqueles judeus que não reconheciam, mas Jesus estava ali tentando, e é uma lição muito grande para nós neste dia, provar para eles que ele era um com o Pai, que o Pai, ou seja, o Deus, Javé, era seu Pai, que ele era o Filho de Deus, o enviado, o Messias. E a prova, o peso da prova, Jesus colocou em uma coisa que às vezes nós não entendemos o peso dela. Qual é, irmãos? Qual é? As obras. Jesus dizia: olha, vocês estão querendo me apedrejar? Por qual das boas obras que eu estou fazendo vocês me apedrejam? Então a primeira coisa boa, entre aspas, das obras é que elas não são nunca contrárias a nós. Nunca ninguém pode nos atacar, nos fazer mal, nos punir pelas boas obras que façamos, pelas obras de Deus, por obrar o bem. Nós não podemos encontrar de regresso o mal. Tanto é que os judeus disseram: não é pelas obras boas que você faça que nós estamos apedrejando, mas pela blasfêmia. Mas essa foi a primeira colocação, e eu trago este aprendizado para nós, que boas obras são importantes. Nós não somos salvos por ela, mas elas têm que ser parte da nossa vida. Por quê? Porque elas testificam algo bom e ninguém pode ir contra nós se nós praticamos o bem. Essa é a primeira coisa da palavra de Jesus. Mas a mais forte que ele fala, e eu creio que seria a mais forte para nós também, está no versículo 38. Ele diz: o problema é que vocês não creem em mim, tudo bem, mas então creiam nas obras. Isto que tem vocês visto e testificado, vocês dizem, vocês estão vendo as obras do Pai, que ele diz que eu estou fazendo, porque estas obras, e aí vem a palavra muito interessante,
elas servem para que vocês conheçam e acreditem que o Pai está em mim e eu nele. Em outras palavras, que a minha operação é de Deus. Você vai se lembrar comigo naquele milagre da cura de um cego de nascença, que as pessoas falaram, olha, os fariseus falaram o que quiserem, mas ninguém jamais curou um cego de nascença. Ninguém faz milagres como este se Deus não for com ele. Havia um consenso da nação de Israel, que conhecia o mover de Deus historicamente, que mover tal como aquele, que sinais tais como aqueles, não poderia existir naturalmente, não era o dia a dia de Israel, não era o mover de Deus. E são estes sinais, são estas obras que Jesus fazia a comando do Pai, fazendo a obra de Deus. O que era? Que os cegos vissem, que os mudos ouvissem, que os coxos andassem, que os mortos ressuscitassem, que aos pobres fossem pregado o evangelho, inclusive coisas da natureza eram submetidas ao seu comando, e estas obras demonstravam que o poder que estava nele não podia ser de homem algum, senão de Deus. E o ganho destas obras foi salvação. Ainda que aqueles que estavam ali querendo apedrejar não desistiram do seu projeto, Jesus teve que escapar. A palavra fala que alguns foram atrás dele para onde ele foi e muitos creram nele, porque a salvação é o que acontece quando as obras de Deus são feitas. Eu volto a dizer, as obras de Deus são sinais. E você vai se lembrar comigo, terminando essa nossa breve meditação, que no texto de Marcos, quando Jesus nos diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele segue dizendo, os sinais seguirão ao que creem. Tomarão coisas mortíferas, não falar mal algum, os enfermos serão curados. Ou seja, sinais que desafiam a natureza, a naturalidade das coisas. As enfermidades falarão línguas estranhas. Então, a nossa realidade espiritual no contexto hoje, do tempo da dispensação do Espírito Santo, tudo isso que nós vivemos como sinais e obras de Deus, os dons de profecia que revela, né, sendo de Deus aquilo que está no coração do homem. Aleluia! Os sinais, as curas. E eu não estou falando de sinais para movimentação, enganosos, muita palavra e pouca ação. Jesus não tinha nada disso, aleluia. Vamos olhar para a Bíblia, mas vamos desejar viver o evangelho que Jesus nos comandou a viver. Para quê? Por que é que nós queremos o sinal? Para dizer, somente Deus está conosco, olha aqui, nós somos a melhor denominação, esta é a prova de que Deus está conosco? Não. Sim, é a prova que se nós obramos as obras de Deus de acordo com a palavra de Deus, prova que Deus está conosco, torna-se evidente. Aleluia. Mas qual era a finalidade? É que as almas, as pessoas reconhecessem, acreditassem, crescem e se convertessem. Esta é a mensagem do Evangelho, o arrependimento e a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo Jesus. Mas Jesus nos disse, leve elas com os sinais. Não foi à toa que quando nós lemos o texto ali de Lucas 24, ele diz, olha, vocês vão pregar, eu já cumpri a minha parte, né? Já fui morto, já ressuscitei, estou aqui com vocês. Agora vão pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Aleluia! Mas antes ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aleluia. Até que. Então nós esperamos o poder, nós buscamos o poder. Aleluia. Nós esperamos e pedimos, Senhor, dai-nos sinais e vamos fazer a obra. Hoje nós não precisamos esperar, o Espírito Santo já desceu. Mas nós não podemos esquecer e deixar de lado esta arma, entre aspas, maior que o Senhor deixou para que a igreja levasse. E este é o meu clamor, junto com você. Que nós possamos ainda ser igreja conforme o que Jesus nos mandou fazer. E levar os sinais. Eu não tenho o poder de tê-los comigo, mas eu posso clamar ao Senhor, usa-me, Senhor. E eu tenho visto, no passar destes anos, pessoas simples. E a beleza disso é que há coisas na igreja que são para a liderança, que são para o ministro do evangelho, que são para o pastor, que é para um missionário.
mas há coisas que são para os crentes, aleluia. E todos os crentes, quando este ide de Jesus, aqueles sinais, é para todos nós. Estes sinais, olha lá, seguirão os que creem. E este sou eu e é você, aleluia. Então que nós possamos pedir para que haja conversão, para que se saiba que no meio da igreja, que com a igreja do Senhor Jesus está o Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que tem todo o poder que ainda hoje, através de sua igreja, através de nossas vidas, opera estes sinais, para que muitos creiam. Amém.